um povo que não gosta de Bíblia, um povo que não gosta de ler a Bíblia, um povo que não gosta de estudar a Bíblia, um povo que inventa 1001 desculpas quando se trata de ler a Bíblia, quando se trata de estudar a Bíblia. E eu fico só observando. Eu sou de uma linhagem pentecostal, creio nos dons espirituais, eu creio em línguas estranhas, eu creio na manifestação do poder de Deus, eu creio na expulsão de demônios, eu creio em cura divina, eu acredito nos milagres, eu acredito no poder sobrenatural de Deus, no batismo com o Espírito Santo, do fogo, do glória. Eu creio tudo isso e eu amo tudo isso. Mas o que a gente não tem que esquecer é uma coisa. Tudo na nossa vida, os dons espirituais, as manifestações espirituais, tem que se passar pelo crivo da Bíblia, tem que passar pela análise bíblica. E nós vivemos uma geração hoje que as pessoas correm muito atrás de revelação, de visão, de profecia. Não que isso não exista, eu quero deixar bem claro, não que isso não exista. Creio em profecia, creio em visão, creio em todos os dons espirituais. Só que eu creio em uma coisa. Eu creio que a Bíblia está acima de tudo. A Bíblia está acima de tudo. E a gente vê hoje, no tempo que nós estamos vivendo, um desprezo pela Bíblia. As pessoas não querem estudar a Bíblia. Os cultos mais fracos, vamos dizer assim, os cultos com menos pessoas, são os cultos que são temáticos para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia. São os cultos que vão menos pessoas. Por quê? Não se há um interesse da população. Isso eu estou falando da população evangélica, estou falando do meu povo, não estou falando de povo nenhum, estou falando do meu povo, da população evangélica, em ler a palavra de Deus, salvo algumas exceções. As pessoas hoje estão mais preocupadas se o pregador vai revelar o CPF, ou vai pular de um pé só, ou se ele vai revelar o nome, ou se ele vai fazer pó de ouro aparecer na mão, ou dente de ouro aparecer na boca, do que a Bíblia, do que a palavra de Deus. Por isso que nós estamos vivendo uma geração decadente de crente, uma geração fraca evangelicamente, uma geração que nós estamos precisando evangelizar os que já estão dentro da igreja, porque não conhecem nada sobre salvação, porque não conhecem nada sobre o Espírito Santo, porque não conhecem nada sobre os atributos de Deus, não conhecem nada sobre as coisas espirituais, não sabe de nada, de nenhuma das histórias da Bíblia, não sabe as bases e princípios de doutrinas bíblicas. Aí a gente vê o porquê que a nossa geração está sendo levada por tantos ventos de doutrina, por tantas seitas malignas, tantas seitas maliciosas, por tanto engano, tantas pessoas que entram sorrateiramente no meio do povo de Deus e começa a enganar essas pessoas com fábulas, a enganar com coisas que não existem na Bíblia, com coisas que não tem na Bíblia, porque nós estamos vivendo esse tempo, um tempo que as pessoas, como a Bíblia diz, estão com comichões nos ouvidos, não querem ouvir a Bíblia, não querem ouvir um pregador que pregue a Bíblia, porque qualquer fogo que é produzido nos altares da igreja, que se a Bíblia não estiver em primeiro lugar, irmão, isso é um fogo estranho, isso é um fogo que vai te levar à ruína, isso é um fogo que vai te levar à decadência da sua vida espiritual. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus faz as pessoas revelarem. Sim, eu acredito em revelação, mas a palavra é o mais importante da igreja.
Porque a palavra é que te limpa, a palavra é que te liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse: santifique-se na verdade, a minha palavra ela é a verdade. Então, é a palavra que liberta, é a palavra que limpa. Se você foi liberto e não foi liberto pela palavra, vou te dizer algo, sinto muito, mas você ainda não foi liberto. Sinto muito, mas você ainda não foi transformado. Porque o único que tem poder de transformar a nossa vida é somente a palavra de Deus. Pastores que estão me ouvindo, valorize a Bíblia nos seus altares. Pastores, valorize a Bíblia da sua igreja. No dia que você tirar a Bíblia de dentro da sua igreja, no dia que você parar de pregar a Bíblia, pode fechar essa igreja. Não está surgindo efeito na vida de ninguém. Mas, no dia que você falar assim, aqui dentro vai priorizar a Bíblia, vai priorizar a palavra. Vou dizer, pode ser uma, pode ser duas, porque não é muita pessoa que está interessada em aprender a Bíblia. Pode ser uma, pode ser duas, mas é uma e duas que vão ter a vida mudada e transformada e não vão ser levadas por ventos de doutrina e por emoção. Porque quem entra no Evangelho por emoção vai embora quando a emoção acaba. Mas quem entra no Evangelho pela limpeza da palavra, pela pregação do Evangelho, esse permanece firme, porque ele foi limpo não por palavras humanas, persuasão humana, mas ele foi limpo pela palavra, pelo poder de Jesus Cristo. Então, pastor, se você não valoriza a palavra na sua igreja, vai fazer outra coisa. Deixa de pregar, deixa de ensinar, deixa de falar, porque se a Bíblia não for o centro do seu ensino, porque se a Bíblia não for o centro da sua igreja, porque se a Bíblia não for o centro da direção pastoral que você tem, é melhor você deixar o cargo pastoral de lado e falar assim, não quero mais. Porque o principal da vida do homem, da vida da mulher, da vida do crente, daquele que serve a Deus, ele sempre foi e sempre vai ser a palavra. Porque línguas cessarão, porque profecias cessarão, mas as minhas palavras, elas não vão de passar. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, diz a palavra de Deus. Então, valorize a Bíblia. Você que é evangélico, que é membro, você vai na sua igreja, aprenda a parar para ouvir a palavra. Aprenda a parar para ouvir o pastor ensinar a Bíblia. Aprenda a parar para ouvir o pastor ensinando a palavra de Deus. Porque se você fica correndo atrás de revelação, e muitas das vezes as revelações são revelamento, coisas que não é de procedência de Deus, você vai se frustrar lá na frente. Porque você não vai ter nutrido espiritualmente. Porque a vitamina para a tua vida espiritual, somente a Bíblia pode te dar. Então, ame, valorize o momento da palavra. Valorize o momento que o seu pastor abre a Bíblia lá em cima para pregar a palavra. Ah, mas o meu pastor não revela RG, não revela CPF. Irmão, para com isso. Valorize o momento de estudar a palavra de Deus. Porque ela contém vida eterna e ela vai transformar a sua vida por completo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.